maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada coração. Uma vez mais, somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso Deus. E é com santa alegria que tomamos parte nesta celebração, o culto do Senhor. Acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desfrutamos juntos de um tempo de graça, de paz, de comunhão, de edificação. Deus verdadeiramente está conosco nesta hora e o seu Espírito há de nos dirigir ao louvor, à adoração, à oração e há de iluminar nossas mentes e corações, abrindo-nos ao acolhimento do seu mistério, da sua palavra, que fala-nos poderosamente ao viver. Convido você a adentrarmos esta hora trazendo nos lábios um cântico de alegria e de gratidão ao Deus que é fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Ações de graças é o cântico de número 61 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos e dirigidos pela maestrina Helen Hines e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Olhos fechados, corações ao alto, falamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, é com profunda alegria, com corações jubilosos, que nos achegamos uma vez mais à Tua santa presença para adorar-Te e louvar-Te, para bendizer-Te e exaltar-Te, para fazê-lo em espírito de adoração e louvor, pois isto é o que nos compete, sim, a nós, o Teu povo, povo que se chama pelo Teu nome, criaturas Tuas, feitura de Tuas mãos, concebidos por Ti, ó Criador, para o louvor de Tua glória. Nós te suplicamos, Senhor, que recebas a adoração e o louvor que tão somente a Ti dedicamos, pois tudo o fazemos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado e unigênito, o nosso Salvador bendito. Amém. Me convido a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmos de número 90. Antigo Testamento, livro dos Salmos de número 90. Para procedermos com esta leitura, que é a leitura indicada por nosso lecionário para este domingo. Salmo de número 90 diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e todo o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e o dizes: tornai filhos dos homens.
por 1000 anos, aos teus olhos, são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que nós acabamos de ler nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ter um coração sábio é saber que Deus é Deus. Ter um coração sábio é saber que nós, seus filhos, somos pecadores e carecemos da sua misericórdia. Por isso, sabedores de todas essas coisas, eu quero lhe convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e, se puder, ajoelhar-se, confessando assim os seus pecados, confiando nas misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós a cada manhã. Faça isto neste momento. Amado Deus, eterno Pai, outra vez os teus filhos se colocam ante a tua presença. Outra vez, Senhor Deus, nós reconhecemos o nosso erro, os nossos pecados. E isso nos entristece, pois sabemos que ferimos a tua santidade e a tua pureza com todos eles. Ah, Senhor, venha em nosso auxílio. Derrama sobre nós perdão, misericórdia e graça. Não queremos viver, Senhor Deus, fora dos teus planos, fora da tua vontade, pois isso nos fere, isso nos traz sofrimento. Apesar, Senhor Deus, das nossas dificuldades e limitações, ansiamos, Senhor Deus, por viver para Ti e para Ti somente. Por isso te rogamos, tende piedade de nós. Mais uma vez, Senhor, olha com compaixão. Mais uma vez, Senhor, derrama perdão. Nós te agradecemos, porque sabemos que, apesar da nossa triste confissão, o Senhor, que é Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, mais uma vez nos perdoa. E o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração se enche de gratidão. Bendito seja o teu nome, por amor e graça. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, esteja ao nosso lado. Continue, Senhor Deus, a nos abençoar. Continue, Senhor, a nos orientar nos caminhos a trilhar. Queremos, Senhor, a Tua presença em nós. Queremos, Pai, a Tua vida em nós. Aceita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Perdoados, sim, fomos perdoados mediante a graça que promana de Cristo Jesus. E o milagre desta maravilhosa graça é que cantamos nas vozes do coro A Ideia Moraes. Perdoado, de Mark Blankenship e Buddy Red. Ouçamo-lo em espírito de oração.
Comunicamos com pesar a notícia que recebemos na última semana. O Senhor chamou a si a nossa amada irmã Esther da Silva Santos aos 82 anos de idade, após algumas complicações enfrentadas no âmbito de sua saúde. Nossa amada Esther, natural de Caruaru, no Pernambuco, trazia consigo uma longa história com Cristo e a passagem por diferentes comunidades, como a Igreja Presbiteriana de Resende, onde fez a sua pública profissão de fé, a Igreja Presbiteriana do Caju, mas por fim foi entre nós, na Igreja Presbiteriana de Copacabana, que o Espírito Santo lhe fez pousar e deitar raízes ao longo dos últimos anos. Foi admitida a nossa membresia em abril de 2012 e permaneceu como membro em plena comunhão com a Igreja até o último dos seus dias. É bem verdade que já desde um pouco antes da pandemia, a sua presença vinha se descontinuando por complicações inerentes à sua saúde e dificuldades de mobilidade advindas daí. Ela acabou também indo morar mais próximo do filho, na região serrana de nosso estado, de forma que a distância entre Esther e a comunidade se acentuou. Mas os vínculos que mantínhamos perduraram até o final e perduram ainda hoje. A sua memória permanece vívida entre nós, como uma serva dedicada, sobremodo amorosa, com índole sempre tão amável e um fervor muito particular para com a obra missionária e, em especial, para com a Missão Evangélica Kaiowá, a qual dedicou muito do melhor de sua vida e de suas capacidades. Todo este rico testemunho perdurará, qual vívida memória, no meio de nós. E hoje fazemos honra a quem compete honra. Rendemos graças a Deus pela sua preciosa vida e passagem entre nós. Mas tributamos também ao Senhor uma prece e um rogo, no sentido de que envie aos corações enlutados o conforto, a consolação que somente o Espírito Santo pode lhes prover. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, a elevarmos os corações ao alto e fazermos juntos esta oração. Senhor nosso Deus, és o autor, o doador e o mantenedor de nossas vidas. E nós te bendizemos, ó Senhor, pela preciosa vida e passagem entre nós da querida Esther da Silva Santos. Como foi preciosa a sua companhia em todo o tempo em que permaneceu conosco. E mesmo à distância, o seu vivo testemunho, o seu amor para com o Evangelho e a Igreja continuaram a nos animar e a nos motivar a seguir em frente nesta caminhada contigo. Agora, chamaste-a a morada celestial, e em nós impõe-se o vazio da saudade. Mas te suplicamos, ó Deus, que como te apraz, venhas preencher o vazio nos corações enlutados, comunicando-lhes do teu Espírito o conforto, a consolação, a paz e o renovo da fé que só mesmo tu podes conceder. Pois o justo vive pela fé e nós verdadeiramente cremos, com fé, em Jesus Cristo, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E estas convicções nos dão a base para que prossigamos marchando contigo, rumo ao dia final, na plenitude da graça, na plenitude do reino que é teu.
Acolhe a nossa oração, Senhor, nós te rogamos, e dá resposta ao nosso clamor, fazendo-o em amor e misericórdia. Esta é a prece que te ensejamos. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Amém. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso é um privilégio dos filhos de Deus, poder contar com o seu cuidado, com a sua proteção, com o seu auxílio em toda e qualquer situação. E para nós esse privilégio sempre é bênção. E nós nos alegramos em estar unidos com o Senhor e viver para Ele. Por isso nós nos dedicamos e queremos dedicar a Ele tudo o que temos. Nossas capacidades, o nosso tempo, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa voz. Nós queremos dedicar a Deus, pois nós descansamos à sombra do Onipotente. E fazemos isso trazendo dízimos e ofertas ao gasofilácio. Porque isso nos alegra o coração. É a certeza de que Deus tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. E você pode participar desse momento de gratidão. Você vê aí na nossa tela como você pode participar através de depósito, Pix ou transferência, todas de forma segura. E assim você também se envolve com as coisas de Deus e sente a alegria de saber que pode descansar à sombra dele. Oremos agora, agradecendo a Deus, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Amado Deus e eterno Pai, é maravilhoso saber e sentir e experimentar o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Vivemos num mundo de tamanha insegurança, um mundo onde tudo é tão hostil à vida. E o Senhor, que é o doador e é o sustentador dela, tem sido conosco. Ó Senhor, nós nos alegramos em saber disso. Nós nos alegramos em ter esta certeza que a Tua proteção repousa sobre nós. As Tuas bênçãos têm sido derramadas sobre nós a cada dia. Por isso nós Te agradecemos por Teu cuidado, proteção. Nós Te agradecemos por tudo que somos e tudo que temos. E desta forma, com o coração cheio de gratidão, nós também Te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Chegado o momento de cantar. Cantar porque o Senhor cuida de nós. Cantar porque Ele é o nosso Deus e o nosso refúgio em tempos de tribulação. Quero lhe convidar a cantarmos juntos a pedra fundamental, Inário Novo Cântico, de número 298. Cantemos todos.
Eu convido você mais uma vez a tomar nas mãos a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Se tiver uma Bíblia consigo, abra conosco agora no Novo Testamento. Nós estamos abrindo juntos no Evangelho de João e é fácil localizá-lo. É o 4º livro do Novo Testamento. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de João e nele o capítulo de número 5. Nós vamos ler em João 5, desde o versículo número 1 ao versículo de número 9. Estamos no Novo Testamento, estamos juntos no Evangelho de João, abrindo no capítulo de número 5 e lendo desde o versículo número 1 ao versículo de número 9. Acompanhe na sua Bíblia a leitura desta passagem do Evangelho que nos fala assim. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Se você puder, eu peço a você que mantenha a Bíblia aberta no texto que acabamos de ler, o texto de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, pois vamos meditar nesta passagem da Escritura. E é desejável que você tenha, assim, o texto acessível, a fim de irmos conferindo aquilo que é dito e aprofundando o nosso olhar sobre a palavra de Deus. Palavra esta que nos conta acerca de certa festa que estava para acontecer, e é esta a informação indicada já no primeiro versículo lido. Havia uma festa dos judeus. É bem verdade que o texto não especifica que festa seria esta. Alguns estudiosos conjecturam tratar-se de Pentecostes, outros terão opiniões diferentes, mas o fato é que a festa em específico não está apontada, o que para nós não traz tanta relevância assim, pois o mais importante é percebermos que estamos aqui falando de uma das grandes festas, das festas de peregrinação, por assim dizer, como são chamadas estas que reuniam judeus de todos os lugares. Pessoas faziam esforços para reunir recursos e possibilitar estes deslocamentos, rumo a Jerusalém, onde estava o único templo legítimo e aceito pela religião oficial, o único local onde se realizaria o culto legítimo e aceito pela religião oficial. Sim, peregrinos de todos os lugares afluíam para a cidade nestas ocasiões e a cidade ficava empolvorosa. E toda essa movimentação estava orbitando em torno daquele lugar sagrado. Jesus, ao que consta, segundo o registro do versículo de número 1, é um dentre estes muitos peregrinos que sobe também para Jerusalém. Porém,
Curiosamente, ao invés de dirigir-se diretamente para o templo, o local que centraliza as atenções nesta circunstância, vai para uma outra localidade. E esta outra localidade é precisamente a que está aí apontada desde o versículo de número 2, o lugar chamado Betesda. Betesda significa Casa da Misericórdia. E ao observarmos a dinâmica do que acontece ali, não estranha que tenha precisamente este nome. Quando observamos Betesda, ali situada junto à Porta das Ovelhas, como o versículo 2 também nos informa, uma das várias portas da cidade de Jerusalém, situada nos seus muros. Quando observamos o público que frequenta Betesda, descrito no versículo de número 3, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Quando percebemos o motivo que leva esta multidão àquele lugar, diz-nos o versículo 4, está a multidão ancorada numa espécie de crendice popular, num mito que fala acerca de um anjo que agita as águas dos tanques que ali estão, e quando alguém adentra os tanques no momento em que a água é agitada, é curado de toda e qualquer doença. Quando observamos tudo isso acerca de Betesda, logo somos capazes de perceber que lugar é este e o que o caracteriza. Betesda é a última esperança para uma multidão de desvalidos, desamparados, marginalizados pela sociedade de então. Uma sociedade que enxerga males físicos como estes aqui descritos: paralisia, cegueira e outros, como efeitos visíveis de um mal maior e invisível. Na mentalidade da época, quando o corpo despontava com males desta natureza, estava assim evidenciando a presença do pecado, um mal maior de natureza espiritual que desencadeia consequências nefastas em todo o viver, como estas que aqui se vê. Pessoas, portanto, que eram portadoras de tais dificuldades eram vistas como espiritualmente impuras e a sua companhia deveria ser evitada. Jamais poderiam adentrar o templo, o lugar sagrado, ou mesmo tomar parte nos ritos que eram realizados ali, já que seu suposto estado de impureza, tudo aquilo contaminaria e comprometeria. Estavam empurradas à margem de uma sociedade que lhes legava não apenas um lugar na religião, mas qualquer outro lugar de legitimidade lhes era também vedado. Forçosamente eram empurrados para a mendicância e faziam-se dependentes de esmolas para sobreviver. E ali, ancorados numa crendice, faziam a sua última aposta, buscando uma solução para males que a sociedade de seu tempo se via desinteressada sequer em minorar. É muito curioso que Jesus se dirija para Betesda numa circunstância assim, em que todos estão preocupados com o seu estado de pureza ritual, em que todos têm as suas atenções voltadas para os serviços religiosos que no Templo Santo terão lugar. Jesus vai justamente para Betesda, porque Jesus age deste modo mesmo, e por isso o seu proceder tende a ser escandaloso para alguns. Jesus vai ao lugar
onde ninguém mais deseja estar. E os que ali se encontram, ali se acham, não por força de sua vontade, mas por uma total falta de escolhas, de opções. Sim, Jesus vai àquele lugar reputado por lugar impuro e que goza desta reputação justamente por conta do público que o frequenta. Cegos, coxos, paralíticos, enfermos. Uma companhia que nenhum cidadão de bem, em estado de pureza ritual, desejaria para si. Mas Jesus age desse jeito. Jesus vai ao lugar em que ninguém deseja estar e se acerca daquela companhia que ninguém quer para si. E é curioso o modo como, em meio àquela multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, tem um olhar especificamente dirigido a um sujeito em particular. Há tanta gente necessitada em Betesda, há tantos carecendo de cura, mas parece que apenas um será escolhido e contemplado pelo Salvador. Um homem de quem pouco sabemos, até mesmo o seu nome não é mencionado na passagem, mas o pouco que o texto nos fala a seu respeito nos permite formular uma ideia acerca da sua figura. Segundo o versículo 5, é mais um homem enfermo, como tantos naquele lugar, enfermo há 38 anos. 38 anos é um bocado de tempo. Sobretudo se você levar em consideração estarmos aqui no primeiro século, num contexto social em que a expectativa de vida é muito diferente daquela que temos em nossa sociedade odierna, com leis que protegem os idosos, com uma medicina tão desenvolvida. Sim, 38 anos enfermo é uma vida inteira de enfermidade. E Jesus o vê ali, deitado, ele que possivelmente sofre de paralisia também, já que depende de terceiros para se deslocar, como o próprio texto nos dá conta no versículo 7. Jesus o percebe e o interpela. O interpela com uma pergunta provocativa: queres ser curado? Meramente provocação, haja vista que Jesus já conhece a sua resposta e já conhece toda a sua situação, ou mesmo toda a sua história. É aquilo que nos sugere o versículo de número 6, algo que é bastante distinto do Jesus joanino, que é tão divino e sabedor de todas as coisas. Veja, Jesus o indaga: queres ser curado? E a sua resposta não é nem sim, nem não. A sua resposta é uma lamúria, uma murmuração, um queixume. Ele apenas fala do seu problema, do seu drama, da sua condição como vítima. Ele diz: Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, já desce outro antes de mim. Estão sempre passando à minha frente, estou sempre sendo deixado para trás. Uma resposta amarga, mas não seja demasiado duro ao julgar esta pobre personagem. Tenhamos alguma condescendência. Alguém que está enfermo e nestas condições há 38 anos, empurrado para a marginalidade há tanto tempo, tendo-lhe negado um lugar de legitimidade no seio da sociedade a que pertence, vendo em Betesda
Betesda, o lugar em que ninguém deseja estar, acercado da companhia que ninguém almeja para si, a sua última tábua de esperança, é alguém que experimenta na realidade da vida um contínuo amargor. E é bastante razoável que alguém tão amargurado tenha uma fala tão amarga nos lábios. Mas o fato é que estamos diante de uma multidão. E somente um será escolhido, pelo visto, para ser alcançado com a salvação divina. E talvez este homem não nos pareça o mais qualificado, o mais indicado para tamanha benesse, para tão grande favor. Ele não expressa fé em Jesus Cristo, ele não tem uma confissão que seja minimamente positiva, não mostra uma atitude humilde, não esboça sequer alguma gratidão. Eu dificilmente reconheço neste homem alguém que se faça merecedor de um milagre divino. Mas é assim que Jesus age, não é mesmo? Ele vai aos lugares em que ninguém deseja estar, ele se acerca da companhia que ninguém almeja para si e escolhe aqueles que seriam preteridos e jamais escolhidos por outrem. Além disto, é curioso perceber o tempo em que Jesus opera este milagre. Sim, porque como você já sabe, haja vista ter lido o texto e ser essa uma história tão conhecida, aquele homem foi curado por Jesus, recebendo dele esta ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda, conforme registra o versículo 8. E dá-nos conta o versículo de número 9, que imediatamente, sendo curado, aquele homem tomou o seu leito e pôs-se a andar. Mas há uma informação registrada justamente no final do versículo 9, que eventualmente pode escapar às nossas atenções e é bastante interessante. Diz-nos o texto que isto acontece em dia de sábado. E este não é um registro fortuito, casual, é um registro de significação teológica, como tudo que está dentro dos textos bíblicos. Sim, pois o dia de sábado não é um dia qualquer. O dia de sábado era o dia sagrado para o judaísmo. Um dia, a princípio, votado ao descanso e tão somente às atividades contemplativas, espirituais, religiosas. Um dia onde todas as demais atividades, tudo aquilo que era caracterizado como trabalho, estava proibido e era vedado praticar. Inclusive, o exercício da medicina, salvo em casos de vida ou morte, o que não é este aqui. Curar alguém, isso deveria ser adiado para o dia seguinte ou praticado no dia anterior, jamais em dia de sábado, exceto em situação de risco de morte. Mas Jesus o cura. Não é verdade? Em dia de sábado. E arca com o ônus de ir na contramão da lei, de certa forma, ou ao menos da tradição que se estabelecera em função do cumprimento desta lei. E por que Jesus age assim? Ora, porque Jesus é aquele que vai aonde ninguém deseja ir, que se acerca da companhia daqueles que ninguém almeja por companheiro seu, que escolhe aqueles que seriam preteridos e jamais escolhidos por outrem, e o faz quando ninguém mais o ousaria fazer. Mas por que Jesus está assim na contramão de tantas coisas? Esta é a questão fundamental e a resposta é óbvia. Por amor. Sim, Jesus, como expressão encarnada do Deus amor, age por amor à vida e, sobretudo, por amor à vida humana.
o bem mais caro e mais precioso, a única coisa verdadeiramente sagrada aos olhos de Deus, cujo valor perante o Altíssimo é tão elevado que ele se dispõe a trocar a sua própria vida pela dos homens e o faz morrendo a nossa morte em nosso lugar e morte de cruz. E esta palavra chega a nós hoje para acender-nos novamente a esperança, pois eventualmente podemos nos encontrar em Betesda também. Sim, e Betesda não é apenas um lugar distante no tempo e no espaço, mas pode ser o silêncio e a solidão do nosso quarto ou de nossos corações. E quando nos virmos ali, naquele lugar em que ninguém deseja estar, restando-nos tão somente aquela companhia que ninguém almeja para si, quando nos reconhecermos a nós como alguém que é preterido e que outrem jamais escolheria, e quando nos sentirmos num tempo em que ninguém mais agiria em nosso favor, que tenhamos os nossos olhos sensíveis para saber que Jesus está vindo ao nosso encontro, fazendo o que ninguém mais faz e nem pode fazer, pois nos ama e nos elegeu por objeto da sua salvação. Abra o seu coração, acolha o mistério daquele que é vindo e seja feliz. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém. No último dia 21 de outubro, a nossa querida SAF esteve reunida numa plenária festiva. Sim, nós celebramos os 110 anos do nosso trabalho feminino aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. E nessa ocasião especial, nós recebemos como mensageiro o presbítero Ricardo Henriques, secretário sinodal do Trabalho Feminino. Tivemos também a feliz participação do nosso grupo de louvor de jovens e adolescentes. Tivemos um momento de homenagens, foi um dia de celebração. Logo após, tivemos um belo bolo para compartilhar com um momento de comunhão, onde pudemos conversar, sorrir e celebrar com o coração cheio de gratidão o trabalho feminino na nossa igreja, que tem sido profícuo, que tem sido abundante, que tem sido bênção para nós. Eu lhe convido, você que é mulher, que deseja participar desse grupo, procure uma das nossas irmãs, você será abençoada. Conto com a sua oração. Deus te abençoe. O conselho da nossa igreja, conforme edital publicado nas últimas edições do boletim dominical de nossa comunidade de fé, está convocando todos os membros em plena comunhão para a sua Assembleia Geral Extraordinária, prevista em primeira convocação para o próximo domingo, dia 5 de novembro, a partir das 9h30 da manhã. O propósito desta AGE é a eleição de oficiais diáconos, com vistas ao preenchimento de 4 vagas em nossa junta diaconal. O voto da Assembleia é soberano e livre, mas o Conselho, no cumprimento de suas atribuições, no exercício das suas competências, está submetendo à apreciação do plenário nomes que são por ele referendados. Trata-se de varões que foram examinados, experimentados e aprovados desde a perspectiva do Conselho da Igreja, sendo estes o nosso irmão Aloísio Barros Neto, que coopera com a nossa União Presbiteriana de Homens, ao PH Copacabana, e também vem atuando como auxiliar de diaconia há bastante tempo. O nosso irmão Júlio César Crespo Salvador, que é também o tesoureiro da UPH Copacabana e tem também cooperado com a Junta Diaconal enquanto auxiliar de diaconia. O nosso irmão Jurandir Pereira dos Santos, de igual modo, também membro atuante da UPH Copacabana,
particularmente envolvido no projeto Mãos à Obra e que também tem auxiliado a nossa junta diaconal. E, por fim, o nosso irmão diácono Vitor de Oliveira Vargas. Este, um oficial diácono já ordenado, mas em disponibilidade, dado o fato de que esteve por 3 anos ausente de nosso país por motivos de estudo, cursando o seu doutorado. E nesse ínterim, o seu mandato na junta diaconal expirou. A indicação do conselho é para que ele, sendo novamente eleito, possa receber um novo mandato. Os mandatos em questão têm duração prevista de 5 anos e o conselho pede a você, membro da igreja, que desde já esteja orando por esta AGE, pedindo a Deus sabedoria para o exercício do seu voto, de forma que seja consoante à vontade do Senhor. E se você não tem o hábito de comparecer às celebrações matutinas dominicais, fica o apelo para que se programe de modo especial para fazê-lo no próximo domingo. O exercício do seu voto é muito importante para o bom andamento dos trabalhos em nossa comunidade de fé. E lembre-se, votar é não apenas um direito de cada membro da igreja, mas também um dever seu. Portanto, venha estar conosco, exerça o seu voto, participe da AGE e abençoe a sua comunidade nesse dia. Chegado o momento de fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.